Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vou aqui para baixo, irmãos. Quando eu cheguei no culto, irmãos, Deus trouxe uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. Aí quando Deus traz, eu digo, eu sei que tem endereço. E é muito importante. Aqui em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 21 e o versículo a partir do 18 diz o seguinte: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei isso que foi feito à figueira, mas até a este monte se disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu confesso aos irmãos que eu passei muito tempo com pena dessa figueira, quando eu fui estudar sobre ela. Não fui estudar sobre ela, por quê? Porque, irmãos, você sabe que cada evangelho ele diz, né, uma forma. Alguns dizem que Mateus está dizendo aqui que ela secou-se imediatamente. Outro evangelista diz que ela, no outro dia, quando passaram por lá, a figueira estava seca. Mas o que importa aqui, irmãos, são três coisas importantes. Primeiro, que Jesus estava com fome, né? Segundo, que Jesus foi procurar um fruto naquela árvore e não encontrou. E o terceiro, que Jesus amaldiçoou ela e ela, né, morreu, né? E aí, irmãos, se você estudar o texto, que é uma breve saudação, você vai entender que não era tempo de figo, por isso que ela não tinha fruto. Não era o tempo do fruto. Por isso que eu tive pena, e os irmãos acharam graça quando eu tive pena da pobre da figueira, porque não tinha fruto. E é por isso que ela foi amaldiçoada, né? Aliás, é por isso que ela não tinha o fruto para dar para Jesus naquele dia. E aí ela acabou sendo amaldiçoada, porque não era tempo de fruto. Mas se você observar na Bíblia, irmão, tudo que está registrado na Bíblia é para o nosso ensinamento, é para a nossa edificação. E aí nós devemos buscar o porquê das coisas aqui, para tentar entender. E o Espírito Santo, ela nos dá, ele nos ensina isso. E se você observar, Jesus estava andando e os discípulos estavam andando com ele. E aí Jesus, ele tinha uma incumbência, irmãos, de ensinar os discípulos, porque quando Jesus fosse ao céu, quem iria continuar, irmãos, o trabalho eram os discípulos, né? Levando a palavra, evangelizando e tal, enfim. E aí exatamente nesse momento, irmãos, que Jesus passou, e aí ele queria dar um ensinamento importante e interessante a cada um de nós nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, tempos trabalhosos, tempos em que nunca se viu tanta crise de depressão, tanta crise de ansiedade. Pessoas que você jurava que estava boa, hoje já cai de outro dia, de outro jeito, e você fica, meu Deus, o que é isso? Pessoas, a humanidade está com fome e com sede da presença de Deus e da palavra de Deus. E aí você vai entender o porquê dessa mensagem aqui, irmãos. Nós estamos muito mal acostumados, Miriam, e eu estava dizendo até a Alina, eu até pesquisei, irmão Nilton, um cantor novo que eu vi uma música, eu digo, dá certo com o meu timbre de voz, vou ouvir. Mas era tanto um hino dizendo, olha, eu estou aqui, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, olha, não se preocupa. Para crente. O que é que tem de errado nisso, Cláudio? Irmãos, nós estamos muito mal acostumados, e nós queremos o tempo todo que Deus passe a mão na nossa cabeça. Tudo bem, meu filho. Está tudo bem, está tudo certo. Você pecou, não tem nada não. Você não está com vontade de ir para a oração. Não tem problema. E a gente está acostumado com isso, irmãos. Mas deixa eu dizer um negócio para você aí. Deus te chamou para ser uma figueira, para dar fruto em tempo e em fora de tempo. Foi isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. É por isso que Jesus disse assim, não tem figo nela, pois morra a partir de agora, você não está servindo para nada. E aí, irmão, deixa eu entender, para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando chega uma alma sedenta perto de você, muitas das vezes a pessoa sai pior do que o que chegou.
Ela chega perto de um crente para receber uma palavra de Deus perto dela, mas o que ela escuta às vezes é tanta reclamação, é tanto chororô, que ela sai até com pena daquele crente. E nós vemos na própria palavra de Deus, quando aquela viúva, aquela mulher tinha perdido o seu filho, e ela aí perguntaram para ela: como é que está a tua casa? Está tudo bem. Não estava tudo bem. E eu sei, irmão, e você que está em casa, eu sei que muitas vezes não está tudo bem, Miriam. Nós estamos orando por algo que a gente não sabe se vai acontecer. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por uma doença, nós estamos passando por uma dificuldade, mas Deus espera de mim e de você que quando uma pessoa chegue com fome e sede da palavra de Deus, ela possa encontrar em você e em mim um fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Um fruto. Tá difícil, tá, mas você só sabe, irmãos, o valor de um guerreiro é na batalha. É na batalha, irmãos. Quando está tudo bem é fácil dar glória a Deus. Mas quando está tudo mal, e aí? É nessa hora que você deve dar fruto. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dessa geração de mostrarmos a diferença. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então é por isso que quando eu entendi o que Deus queria fazer, o que Jesus queria fazer aqui, Mairene, é isso. Está aqui o segredo. É por isso que sinceramente, irmã Ritinha, eu tenho orado muito para as pessoas chegarem. Irmão, sabe, irmão Nico está aí, que é o dirigente do culto. Ele é uma pessoa que se preocupa muito. Então o irmão Nico sempre me procura: vamos visitar fulano, vamos visitar cicrano, né? Tá. E às vezes a gente vai lá, irmãos, e você que está em casa, e a gente vê nenhum esforço, irmã Irene, da pessoa em se erguer. E isso dói, menina, na gente. A gente está lá, hoje estou orando pelo irmão fulano, de repente o irmão fulano passa por uma praça, por uma festa, por um evento. Aí você diz: meu Deus. E aí o que é que a gente pensa às vezes nisso? O que é que vem ao nosso coração isso? Irmãos, nós temos aqui, o alimento diário para a nossa vida. Nós temos um alimento que nos fortalece, que nos edifica. E se você for para essa fonte aqui, você vai achar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E nem sempre a palavra de Deus é agradável. Eu estava dizendo para o irmão, quando estávamos orando: vocês estão orando, mas se Deus... Eu disse: muitas vezes Deus permite que você passe pela cirurgia para lhe dar a vitória através do cirurgião. E às vezes Deus cura você antes de você chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para tudo Deus tem um propósito, irmãos. Teve uns que Jesus simplesmente curou assim: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ser são, então seja, pronto. Já teve outro cego que Jesus teve que cuspir na lama, pegar lá e botar no olho. Por quê? Porque não existe fórmula. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele trabalha na vida de cada um, da maneira dEle, da forma dEle, e Ele tem um objetivo para cada coisa. Então se você está passando por um propósito, por um problema, preste atenção. Deus está te ensinando algo. E deixa eu dizer um negócio aqui para você. Talvez você tenha vindo para a igreja: quando é que eu vou sair disso, Senhor? Deus está dizendo para você: você vai sair dessa, ou dessa situação, ou desse lugar, quando você entender o que eu quero com você aí. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você não entender, o lugar que você tem que estar é esse. Nada, irmãos, na vida do crente, preste atenção para me encerrar. Você disse, quando você entrega a sua vida, ontem nós pregamos para as crianças, entregando a direção da nossa vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus, a direção da sua vida para Jesus. Então deixa eu dizer um negócio para você: nada que acontece na sua vida é por acaso e é consequência do destino. Não. Deus, Ele tem o controle, Ele está te ensinando algo. Então aprenda e glorifique o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus.